Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pluralcast, o podcast da Pluralmed. A qualificação dos profissionais é parte fundamental dos serviços em saúde, e quando o aprendizado parte das necessidades vivenciadas no cotidiano, o conhecimento se transforma em uma ferramenta para aprimorar práticas e contribuir para a qualidade da assistência. No episódio de hoje, vamos conhecer a atuação da Pluralmed Educação Permanente e Continuada e os resultados alcançados ao longo do primeiro semestre de 2026. E para conversar sobre esse trabalho, os desafios enfrentados e os avanços construídos ao longo desse período, recebemos a diretora executiva da Pluralmed Educação Permanente e Continuada, Karina Oliveira. Karina é enfermeira de formação, doutoranda e mestre em saúde da família, é especialista em saúde da família, em acompanhamento, monitoramento e avaliação da educação em saúde coletiva, em direito sanitário e em gestão de inovação em saúde, com aperfeiçoamento de qualidade e segurança no cuidado ao paciente. Possui mais de 12 anos de experiência na gestão da educação na saúde, com atuação em educação permanente e continuada, ensino corporativo, integração, ensino-serviço-comunidade, regulação de práticas formativas, pesquisa, educação à distância e gestão da formação em saúde. Desenvolve ainda pesquisas na área da educação na saúde, educação permanente em saúde, gestão da formação, integração, ensino, serviço, comunidade e desenvolvimento de tecnologias organizacionais para a qualificação das práticas formativas na saúde. Karina, seja muito bem-vinda. Para começar nosso episódio, conte para a gente sobre a sua atuação na Pluralmed Educação Permanente e Continuada. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse podcast. É um podcast, né, importante para que a gente possa falar um pouco sobre esse processo de trabalho que a gente vem desenvolvendo na Pluralmed Educação Permanente e Continuada, que vem trazendo resultados bastante positivos, tanto para a população, como para os profissionais, para os serviços onde nós atuamos. Para começar o episódio de hoje, conte para a gente um pouco da sua atuação na Pluralmed Educação Permanente e Continuada. Pronto, eu iniciei na Pluralmed há pouco mais de um ano, já assumindo a direção operacional da Pluralmed Educação Permanente e Continuada, né, e a direção de ensino e pesquisa, né, onde nós podemos aí desenvolver, um trabalho bastante importante, garantindo que essa operação, essa execução das ações de educação, as ações formativas, elas pudessem acontecer de forma qualificada, de forma efetiva, garantindo a missão deste negócio, que ele é tão importante para o grupo, né, e traz aí resultados tão impactantes, como a gente vem observando ao longo dos meses, para a qualidade da assistência, para a segurança do paciente, né, a gente vem desenvolvendo ações muito importantes. Então, esse trabalho ele era direcionado até o momento para essa direção operacional. Mais recentemente eu assumi a direção executiva do negócio, onde a gente já consegue ter aí uma visão mais estratégica, né, de expansão, as perspectivas futuras, tentando aí elaborar estratégias para que o negócio ele cresça, para que a gente possa expandir ele para outros estados, outros municípios, para que a gente possa ampliar o nosso portfólio de produtos, de serviços, né. Então a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí que é desafiador, mas que é um trabalho que, eu tenho feito com muito zelo, com muito carinho, considerando que eu já tenho uma trajetória que vem sendo trabalhada aí ao longo dos anos para essa área da educação na saúde, da gestão, da liderança. Então nós estamos formando aí uma equipe muito potente, muito qualificada, que de fato consegue levar uma formação de qualidade para os municípios clientes. Quando falamos em qualificação profissional na área da saúde, dois conceitos partem desse trabalho: a educação permanente e a educação continuada. Para explicarmos para quem nos acompanha qual é a diferença entre as duas frentes e como elas se complementam no desenvolvimento dos profissionais e dos serviços de saúde. Ótimo, ótimo, excelente pergunta. A educação permanente continuada, né,
Todas duas têm foco na formação e na qualificação em saúde, mas elas têm aí uma diferença importante quando a gente fala na identificação das necessidades, de onde essas necessidades partem e das metodologias adotadas, do modus operandi, né. Então, quando a gente fala de educação permanente, a gente fala daquelas necessidades que elas partem do ambiente de trabalho, da equipe, das situações cotidianas que acontecem no dia a dia do trabalho, aqueles problemas que são identificados rotineiramente dentro da equipe, né. Então, quando a gente busca identificar essas necessidades, a gente parte dessa identificação de problemas situacionais, situações, problemas, casos que acontecem, problemas identificados, e a partir disso surgem as necessidades que podem ser necessidades de educação permanente, necessidades formativas. E a partir disso a gente planeja, a gente elabora toda uma metodologia para executar essas ações formativas, que muitas vezes elas acontecem em loco, no próprio ambiente de trabalho. Por isso que a gente fala que a educação permanente, ela deve ser feita no trabalho, para o trabalho e pelo trabalho. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir, de fato, transformar as práticas daqueles profissionais e daquela equipe como um todo, daquele serviço de saúde. Quando a gente fala de educação continuada, a gente já parte de necessidades que são identificadas do próprio trabalhador. É uma necessidade minha, enquanto profissional da saúde, necessidade técnica que eu tenho para de conhecer, de forma mais aprofundada alguma temática, né. Então eu tenho a necessidade de fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, focado em alguma área específica, né. Então a educação continuada, ela também é um processo formativo, mas ela é direcionada pela necessidade do trabalhador, né. Ela também é importante, sim, as 2 se complementam. A educação permanente e continuada se complementam. E na educação continuada, a gente também pode se utilizar do referencial teórico-metodológico da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, quando a gente entende que, para operacionalizar essas formações, a gente vai utilizar também metodologias ativas, participativas, porque quando a gente vai fazer um curso, uma formação pontual, em algum ambiente, né, a gente também, partindo de a necessidade de um trabalhador, a gente também pode provocar necessidades formativas de outros trabalhadores, né, e instigar para que ele também reflita sobre o processo de trabalho dele lá no ambiente de trabalho, lá no serviço, no setor, no hospital, na unidade de saúde, né. Então, a gente consegue complementar essas 2. Então a gente, na execução, na operação diária, a gente identifica tanto necessidades de educação permanente como de educação continuada, para que a gente possa, de fato, qualificar esses profissionais, fazendo uma complementação aí das 2, partindo dessas 2 frentes, né, tanto as necessidades dos trabalhadores, como também das necessidades do serviço, né, que surgem aí diariamente no cotidiano, do processo de trabalho. E chegando aos resultados do primeiro semestre de 2026, foram realizadas 296 ações de educação permanente. O que esse número representa em termos de alcance e de capacidade na atuação da Pluralmed? Pronto. A gente tem aí um número importante, significativo, né, mas nós compreendemos que, esse resultado, esse impacto, ele vai muito além de número, né, ele consegue nos traduzir aí um impacto em centenas de pessoas, né, centenas de pacientes, né, a população que é atendida, que consegue sentir lá na ponta a qualificação, um cuidado mais qualificado daqueles profissionais. Porque profissionais, quando eles são qualificados cotidianamente, né, e isso faz com que o processo de trabalho deles consiga ser mais fluido, consiga ser mais eficiente, mais eficaz, e assim ele consegue prestar uma assistência de melhor qualidade à população, né. Então, a nossa principal missão é fazer com que a gestão ela aconteça com excelência e o cuidado também à saúde da população também aconteça de forma eficiente, que a população ela consiga receber isso e sentir isso na ponta,
né, apesar de que os resultados da educação, né, eles são sentidos mais a longo prazo, né, mas isso acontece, né, isso é sentido pela população, isso é sentido pelo próprio ambiente de trabalho que se torna, mais qualificado, né. Então, além do número em si, a gente entende que esse alcance ele vai muito além disso, a gente tem resultados que são qualitativos, a gente tem impactos no processo de trabalho, né, a gente tem impactos dentro do serviço, da gestão, da assistência. Karina, essas ações de educação permanente somaram 2.211 participações ao longo do semestre. Como são identificadas as necessidades de aprendizagem dos profissionais e definidos os temas e as estratégias que serão trabalhados em cada ação? Pronto, quando nós iniciamos um processo de trabalho dentro do serviço de saúde, nós realizamos um encontro, nós chamamos esse encontro de Fórum de Educação Permanente e Continuada. Ele reúne a participação aí de gestores, de trabalhadores do serviço, né, desde os líderes maiores, desde a alta gestão até os trabalhadores da ponta. E nesse encontro, nós utilizamos metodologias ativas e participativas para que esses trabalhadores, eles consigam relatar quais são as necessidades formativas que eles sentem durante o processo de trabalho deles, quais são as necessidades que eles têm, tanto enquanto trabalhador individualmente, quando a gente for pensar numa perspectiva de educação continuada, também com relação às problemáticas dentro do ambiente de trabalho, durante o trabalho em equipe, né. Então eles relatam, a gente utiliza metodologias ativas para eles relatarem, e aí a gente consegue identificar essas necessidades para posteriormente elaborarmos um plano de educação permanente e continuada. Esse plano, ele é todo sistematizado, nós temos um modelo padrão, onde nós desenhamos esse plano que contém todas as temáticas e as possíveis metodologias que a gente pode utilizar. Nós temos alguns referenciais teóricos que nós somos, guiados, né, a Política Nacional de Educação Permanente, a aprendizagem significativa, andragogia, que é a educação de adultos, né, então a gente se utiliza desses referenciais para desenhar as estratégias metodológicas. E essas estratégias metodológicas, elas vão ser desenhadas para cada formação específica, porque ela depende do público-alvo, ela depende do espaço que é disponibilizado para que a gente faça essa formação, ela depende do serviço, do ambiente, do município, do perfil epidemiológico, né. Então, a cada mês, a gente elabora a programação de educação permanente e continuada, que vai ser construída para cada município, para cada serviço, conforme as metas contratuais que a gente tem prevista. E a gente vai executando isso mensalmente, tudo baseado naquele primeiro encontro. Esse fórum de educação permanente continuada nós realizamos anualmente, até porque as necessidades de educação, elas são dinâmicas, elas são flexíveis, porque elas dependem muito da dinamicidade da saúde. A saúde ela é dinâmica, né, os indicadores eles mudam. O perfil epidemiológico muda, as condições de saúde da população mudam, né, então depende isso precisa não pode ser engessado, né, esse plano, essa programação, esse planejamento, ele precisa ser também flexível, para que quando surge alguma necessidade urgente, emergente, a gente possa retornar ao plano e fazer alguma renegociação de temáticas conforme aí as necessidades da gestão e do processo de trabalho, né, do serviço, certo? E aí a gente vai fazendo esse planejamento ao longo dos meses, guiado por esse primeiro encontro, onde nós conseguimos elencar todas essas temáticas. Entendi. Quando você falou justamente sobre o plano, né, eu estava justamente aqui, pensando sobre isso. É um plano fechado, né, porque se você faz um planejamento, você
automaticamente você pensa que é aquele plano fechado, né, que ele não é flexível, né, mas você acabou, né, complementando já a pergunta que eu ia fazer, se ele tem essa flexibilidade de vocês lá mudarem, porque pode acontecer, né, alguma situação, como a gente viu a exemplo do Covid-19, né, que veio, né, a pandemia, então tudo isso pode mudar, né, esse plano. Exatamente, ele é flexível, a gente sempre vai retornar a ele em algum momento, nós temos toda uma equipe, né, de supervisão e de direção operacional que fica olhando, para este plano e identificando se de fato aquelas necessidades, elas ainda estão, postas para nós e elas vão ser necessárias para que a gente insira e planeje como, processo formativo. E o nosso diálogo com os trabalhadores, com os coordenadores, os líderes e a gestão municipal é muito contínuo, né? Então a gente sempre também realiza visitas de monitoramento, de avaliação nos municípios, para que a gente possa também identificar quais são aquelas demandas que elas vão surgindo de forma contínua, a depender das necessidades de saúde da população. Karina, você, né, com certeza deve ter uma equipe, né, muito competente. Essa equipe, ela fica em atuação, presente nos municípios, né, fazendo todo esse acompanhamento, justamente para ver o encaminhamento, né, o caminhamento do plano, não é isso? Isso. Nós temos a direção operacional, né, aquela que busca, a garantir que a missão da Plural Média Educação Permanente e Continuada, ela aconteça, que é promover uma educação com excelência, né, fazer com que essas práticas, elas sejam transformadas diariamente. Nós temos a supervisão do grupo, que faz todo esse contato diário com os municípios e esses agendamentos, contatos com os analistas de gestão, com os coordenadores do serviço, com os gestores, para que essas programações elas sejam construídas e elas sejam monitoradas e avaliadas continuamente. E nós temos os nossos analistas de educação permanente, que são aqueles profissionais com expertises em várias temáticas, tanto na área da atenção primária à saúde, especializada, hospitalar, que eles vão executar esses processos de, qualificação lá no município, né. Então a gente vai fazendo esse deslocamento desses profissionais e eles planejam, eles vão lá e executam, depois eles avaliam esses processos, né, e depois a gente consegue ir acompanhando isso pelos nossos indicadores, tanto indicadores operacionais como indicadores estratégicos. Interessante. A educação permanente, ela parte principalmente, né, dessas necessidades e dos desafios encontrados no cotidiano dos serviços de saúde. Karina, como esse processo contribui para transformar as práticas assistenciais e gerenciais e para qualificar o cuidado oferecido à população? Pronto, anteriormente eu falei sobre, um ponto importante que nós desenvolvemos continuamente, que é a avaliação. Nós utilizamos aí um referencial de avaliação, tanto baseado na avaliação na Política Nacional de Educação Permanente, é um manual, né, que a política tem, como também um referencial de Kirkpatrick, que ele nos, disponibiliza aí 4 níveis de avaliação. O nível um, que é a avaliação de reação ou percepção, é uma avaliação que a gente aplica com os participantes ao final de cada qualificação. Então, ao final de cada encontro, os participantes, eles preenchem um formulário online por meio de um QR Code, né, fazem a leitura no QR Code, preenchem aquele formulário e eles vão ali dar a opinião deles sobre a metodologia adotada, sobre o conteúdo programático, sobre a condução do facilitador, sobre o espaço físico, né, e aí já é uma das nossas evidências de avaliação. E nós temos o nível 2, avaliação de aprendizagem, onde a gente, em algumas formações, a gente entende que é preciso aplicar, especialmente no âmbito da educação continuada, que são os nossos cursos, que tem uma duração maior, uma carga horária mais extensa, onde a gente vai avaliar se aqueles participantes eles tiveram um aprendizado mesmo qualificado acerca daquele conteúdo ministrado.
né. O nível 3 é a avaliação de impacto, é onde a gente chega aí direcionada à sua pergunta, né, como é que a gente avalia o impacto que aquelas formações elas tiveram dentro do serviço, né. Então a gente tem instrumentos, elaborados, onde a gente aplica aí com os coordenadores, os líderes dos serviços e os gestores municipais, para que a gente possa identificar se houve mudança de prática daquele serviço, daqueles profissionais a partir daquela formação, né. Nós realizamos uma formação, por exemplo, sobre, segurança do paciente. Será que naquele determinado serviço a prática dos trabalhadores realmente foi modificada? Eles melhoraram? Os erros relacionados à administração de medicação foram diminuídos? Foram prevenidas as quedas dos pacientes, né, quando a gente pensar aí nas metas de segurança do paciente, é um exemplo que eu estou dando aqui, né, porque é uma das temáticas que a gente trabalha bastante dentro do serviço de saúde, especialmente no âmbito hospitalar, né, então a gente avalia aí se eles sentem esse impacto na ponta. E aí esse impacto ele vai também tanto no processo de trabalho do serviço, como também na assistência ao paciente, né, ele vai disparar lá na assistência que o paciente tem, que vai ser uma assistência mais segura, mais qualificada, mais eficiente, né. Então, em todos os processos formativos, a gente vai fazendo esse movimento de executar, monitorar e avaliar. E aí, a partir disso, a gente consegue, de fato, ver se a educação ela está transformando as práticas, que é a nossa, missão, né, enquanto empresa. E além das ações de educação permanente, né, a Pluralmed realizou 16 ações de educação continuada, que alcançaram 1.187 participações. Como essas iniciativas são desenvolvidas e qual é a importância de oferecer aos profissionais oportunidades de atualização e aperfeiçoamento ao longo da sua trajetória? Pronto, aí no âmbito da educação continuada, como eu falei no início da nossa conversa, que são aquelas formações mais direcionadas para necessidades técnicas específicas dos trabalhadores, que nós também precisamos ter um olhar, direcionado para isso. Então, nós temos metas para a realização de cursos, né, que aí a gente consegue identificar nesses encontros que nós realizamos do Fórum de Educação Permanente Continuada e também nas nossas reuniões de monitoramento, que a gente vai fazendo constantemente aí junto aos municípios, conseguimos identificar quais são essas necessidades que os profissionais têm de cursos, realização, né, de processos formativos com uma carga horária aí um pouco mais duradoura. Nós realizamos cursos de 10, de 15, de 20, de 40 horas, certificados pela Plural Média Educação Permanente. A gente entende que essas formações, como elas são as formações com a carga horária mais consolidada, com um planejamento, uma metodologia, né, um pouco mais robusta, um conteúdo programático também mais denso, mais robusto, a gente consegue ir diretamente ao encontro da necessidade que esses trabalhadores têm. E que, apesar de serem necessidades que surgem inicialmente de uma necessidade individual deles, também impacta no processo de trabalho, porque a partir do momento que ele se qualifica tecnicamente, né, isso também vai impactar lá no processo de trabalho que ele vai, ter junto ao serviço que ele atua, né. Então, tudo isso vai trazer consequências positivas para o processo de trabalho. E nós também realizamos avaliações constantes dos cursos. Temos muitos cursos desenhados já, vários cursos a gente acaba replicando em vários municípios, porque muitas necessidades elas também são comuns, né, então nós temos cursos de atuação, em sala de estabilização, que hospitais precisam ter, os profissionais que atuam naqueles hospitais municipais, eles precisam conhecer para atuar diante da assistência ao paciente crítico. Curso para, curso de primeiros socorros para motoristas que precisam ter aquele conhecimento, então eles não precisam buscar esse curso individualmente em outra instituição. Nós conseguimos ofertar, né, essa formação que é mais técnica para ele,
de uma forma organizada, né, de uma forma qualificada e garantir que ele tenha uma formação completa, com certificação, e a gente fazendo esse processo de monitoramento e avaliação continuamente. Então, também vai muito além de números, porque isso vai impactar a assistência à saúde da população. Então, essas formações e esses cursos, eles são destinados a todos os profissionais de saúde em atuação, né. Não tem, assim, um direcionamento que seja somente para os profissionais que estão, que são assistenciais, por exemplo, eles se destinam a todos os profissionais de saúde que estão envolvidos ali nos serviços, né. É assim? Isso, nós atuamos em todos com todos os trabalhadores que estão na rede de atenção à saúde. Então são profissionais, cursos tem curso para os recepcionistas, tem cursos para os auxiliares de serviços gerais, curso de limpeza e higienização de serviços de saúde que nós temos, né, desenhado e nós realizamos em quase todos os municípios onde nós atuamos, para garantir que a limpeza daquele serviço de saúde seja feita de forma qualificada da forma mais correta, porque isso vai impactar lá na higienização dos serviços e na qualidade na segurança da assistência, Tudo né. está conectado, né, todos os Isso, né, a serviços, gente não profissionais. pode se direcionar só para a formação dos profissionais que estão diretamente na assistência ao paciente, naquela assistência direta, mas todos que estão ali nos serviços, eles estão trabalhando em prol dessa assistência segura, né, então a gente busca identificar necessidades para todo esse público. E agora voltamos aqui para os resultados, né. Quando nós olhamos para os resultados do semestre, né, desse primeiro semestre de 2026, chama a atenção o volume de participações nas ações realizadas. Quais são os principais desafios para mobilizar os profissionais, estimular a adesão às iniciativas e fazer com que o conhecimento construído seja incorporado ao cotidiano dos serviços? Desafios relacionados à adesão dos profissionais, nós vamos enfrentar em todos os ambientes, né. E aí o que que a gente consegue fazer e a gente entende que é importante para que esses desafios eles sejam minimizados, e a gente consiga de fato mobilizar os participantes a participarem das formações, de forma contínua e fazer com que aquela educação ela se torne cultura institucional mesmo, né, uma cultura organizacional, faça parte já do cotidiano dos serviços. A gente tenta fazer essas formações, ofertar elas de forma mais qualificada possível, com facilitadores que tenham expertise técnica e comportamental ali na temática. Com organização, com certificação, né, nós também fazemos momentos de premiação para aqueles participantes, aqueles profissionais que participam mais das formações, então aqueles que estão sempre assíduos ali nas formações, que têm interesse, a gente semestralmente faz esse ranking, né, por meio do nosso sistema a gente consegue, estabelecer esse ranking de pontuação para aqueles que mais participaram e a gente entrega certificados de reconhecimento, certificados com a carga horária por curso, por formação e também a carga horária total que ele fez durante o semestre. Então, tudo isso serve também de motivação para que esses trabalhadores eles continuem participando das ações educacionais. E a gente mostra também os resultados alcançados, né, semestralmente, porque quando a gente entende que quando a gente mostra aquele resultado para os trabalhadores e eles identificam que melhorou o indicador, né, hoje eles utilizam o protocolo de cirurgia segura, o protocolo de segurança do paciente, né, os protocolos eles de fato são utilizados e são implementados no serviço, isso também faz parte da capacitação que eles tiveram, né, então a gente tenta mostrar para eles esses resultados, esses impactos que a gente conseguiu causar dentro do serviço, no processo de trabalho deles, para motivá-los, né, levar uma valorização mesmo, mostrar que a educação ela transforma, para que essa visão da educação transformadora não fique apenas, conosco, enquanto gestão, né, enquanto liderança, mas que os trabalhadores também consigam visualizar isso. Mas partindo desse ponto de vista, né, dos trabalhadores, né, dos profissionais, o que eles conseguem ganhar, né, com essas formações, com esses cursos, né, vendo aí
a positividade, né, a robustez, né, no currículo deles, né, acredito, que seja muito mais interessante, né, como você falou, vai além de números, né. Isso tem um ganho muito positivo mesmo, né, até para a vida profissional deles, né, desses profissionais. E aí, como eu estava aqui, né, justamente na sua fala, né, pensando, como tem sido para eles, né, vocês têm esse retorno, assim, deles comentarem, né, que aquele determinado curso, aquela formação foi positiva para eles, né, vocês têm esse contato, assim, esse Sim. retorno, esse feedback? Sim, nas nossas avaliações, né, especialmente as avaliações de percepção, é aquela nível 1 que a gente aplica ao final de cada encontro, nós temos tanto questões que são fechadas para eles avaliarem, no escala, né, e a gente também tem questões que eles colocam comentários, né, se aquela avaliação ela foi positiva, se eles gostaram, o que que mais atraiu eles. Quais são as sugestões também, e eles sempre colocam, se há algum desafio enfrentado, eles colocam lá e a gente considera isso como parte da avaliação para que a gente melhore nos próximos encontros, e eles também colocam o que foi positivo. E isso é muito gratificante para nós enquanto equipe, aí nós procuramos sempre compartilhar com a equipe, cada analista que foi facilitar aquele encontro, faz uma análise também individual e específica daquela formação, para ele também fazer uma autoavaliação de como foi a condução dele durante aquele momento, né, se ele conseguiu alcançar o objetivo de aprendizagem que ele se propôs, se ele conseguiu desenvolver as competências esperadas naqueles trabalhadores. Então, quando o trabalhador, ele coloca lá na avaliação que ele gostou da formação, que ele quer mais formações, né, que ele consegue identificar que aquela temática foi abordada de uma forma mais adequada, que a metodologia foi adequada, que o conteúdo foi direcionado para a vivência deles, isso nos deixa muito felizes, porque a gente identifica que nós conseguimos de fato alcançar aí o que a gente se propôs a fazer, né, que era alcançar uma formação organizada, qualificada, para que a gente possa buscar a nossa missão, né, de transformar mesmo as práticas profissionais. Então é isso, né, a Pluralmed, né, Educação Permanente e Continuada, ela vai pensando não somente no ganho da população, né, no que o município, né, ele vai conquistar ali com a saúde de qualidade, mas também pensando, né, nesses profissionais, né, que talvez, né, com certeza, né, ganham aí um currículo mais robusto, né, Isso. com essas formações, que talvez eles não tenham alcance e nem tempo também de, né, de estar fazendo, mas ali ao redor do serviço está acontecendo, dos trabalhos acontecendo, né, vocês propõem, né, proporcionam isso para eles. Isso. A educação permanente in loco também é bastante importante a gente pontuar, né, educação permanente, que são aquelas formações que a gente vai fazendo dentro do serviço, né, então aqueles profissionais do hospital que eles não têm um tempo que ele possa, sair do serviço, para participar de uma formação em outro espaço, nossos analistas eles vão até o setor e lá eles provocam a formação e as reflexões no processo de trabalho daqueles profissionais, né, e passam o dia no hospital, eles, vão em cada setor e aí eles trabalham aquelas temáticas específicas. E isso é muito positivo, porque aí a gente tem um alcance maior e a gente também consegue estar dentro do ambiente de trabalho, vivenciar ali as problemáticas que eles estão enfrentando no cotidiano e a partir disso, fazer a formação. Eu lembro que em um desses trabalhos que a gente fez, de comunicação, lá no município, né, que tinha que era um grupo de que faziam coleta seletiva, né, vocês proporcionaram uma formação, de primeiros socorros, né, para esses trabalhadores. E é tão interessante para ver onde vai o alcance, né, da educação, né, permanente e continuada da Promed, que atende a todos esses profissionais, né.
E eu pude presenciar, né, o analista, né, que estava fazendo essa formação um dia, a acessibilidade, né, o conteúdo que ele proporcionou no dia, a metodologia dele, de fácil, né, acesso e como eles puderam, interagir ali presente, foi um momento muito, eh, positivo, eu achei, encantador de fato, e que todos eles saíram, assim, muito felizes, né. Olha, porque assim, primeiros socorros, né, necessário para todos nós, né, que trabalhamos, independente de onde nós atuamos profissionalmente, é interessante que nós, né, temos essa compreensão. E eles puderam ter isso, que talvez, né, em outro momento eles não pudessem, né, ter acesso a essa formação. Eu achei muito interessante que é o que nós estamos falando aqui, né, que atende a todos os profissionais que estão ali envolvidos, né, nesse serviço de saúde dentro do município. E a educação em saúde, ela envolve, né, como a gente já falou, profissionais com diversas formações, experiências e realidades de atuação. Como a sua equipe trabalha para desenvolver ações que dialoguem com essa diversidade e respondam às necessidades específicas de cada serviço? Eu acho que foi muito o que a gente já veio dialogando aqui ao longo da nossa conversa, né, que as nossas temáticas, os nossos conteúdos, eles são, planejados conforme as necessidades que a gente identifica no cotidiano de trabalho dos profissionais, as indicações da gestão também, os indicadores de saúde, o perfil epidemiológico dos municípios naquele momento, né, o nosso plano de educação permanente em saúde, que ele é flexível e ele precisa ser, porque por vezes a gente precisa, de redirecionar algumas ações, inclusive que estavam planejadas inicialmente, e priorizar outras. Nós também trabalhamos com matriz de prioridades por municípios e por serviços, né. Então, nós pensamos que um diferencial importante da nossa atuação é trabalhar conforme as necessidades de aprendizagem específicas daqueles serviços. E aí por isso que a gente adequa tanto as temáticas, como, as competências esperadas, como também as estratégias metodológicas, as metodologias de avaliação, e isso é o que faz com que o nosso trabalho, cada vez mais ele consiga ser mais qualificado e a gente consiga avançar na perspectiva aí de alcançar nossa visão, de negócio, né, que é ofertar cada vez mais, ter um maior alcance da educação aí nos outros municípios, nos outros estados, no país, né. A gente, tanto de uma forma inovadora, utilizando cada vez mais, né, análise de dados, né, trabalhando com base em evidências científicas, né, nossos analistas eles vêm se aperfeiçoando também nesse sentido, né. Nem todo no ni ninguém vai nunca saber de tudo e ter expertise em todas as temáticas, né, então a gente procura sempre também, disponibilizar formações para que esses profissionais que atuam como facilitadores, eles consigam, de fato, ter um conhecimento cada vez maior para ofertar para os nossos clientes. Depois de conhecermos os principais resultados do primeiro semestre, quais são as perspectivas e prioridades da Pluralmed Educação Permanente e Continuada para o segundo semestre de 2026? E o que você espera, né, desse semestre que está começando? Ótimo. Nós buscamos avançar cada vez mais no nosso processo de trabalho. Hoje a Plural Média Educação Permanente Continuada é organizada em 3 áreas, né. A primeira delas é, de fato, essa execução externa junto aos municípios pela educação permanente continuada, o ensino corporativo e a gestão do conhecimento, né. Então são áreas que incorporadas aí ao nosso negócio, conseguem vir para somar e para fazer com que o nosso negócio ele tenha uma expansão e perspectivas futuras de avanços bem positivos. Então nós já fizemos um processo de planejamento estratégico para o semestre 2026.2, focado nessas 3 áreas, tanto desenhando quais são essas perspectivas e esses objetivos que a gente pretende alcançar,
Nós tentamos trabalhar nessa perspectiva de avanço também do ensino corporativo, que é algo que o nosso negócio vem tentando, expandir. O ensino corporativo, que é essa qualificação dos nossos colaboradores, entendendo que o nosso grupo, ele precisa também ser qualificado, que isso vai trazer resultados positivos de engajamento do grupo, da equipe, de melhoria da comunicação institucional, de melhoria da cultura organizacional, né. Então o ensino corporativo vem aí como uma área a expandir bastante nesse próximo semestre. Nós reunimos a equipe, fizemos todo esse processo de planejamento estratégico que foi ativo e participativo, e nós vamos trabalhar aí com metodologias de acompanhamento desse planejamento, para monitorar, avaliar, né, com indicadores estratégicos para que a gente possa alcançar resultados positivos. Nós também estamos com uma perspectiva aí para esse semestre para iniciar nossos cursos na modalidade à distância, com o uso da nossa plataforma à distância, nosso ambiente virtual de aprendizagem, Plural Academy, que vai possibilitar também um alcance maior dessas nossas formações para os trabalhadores, tanto do nosso grupo, da nossa empresa, como também dos nossos municípios clientes. Nós vamos conseguir aí fazer com que aqueles profissionais que eles não conseguem estar presencialmente realizando aquelas formações, eles consigam na modalidade à distância, ter essa oportunidade de realizar as formações e de ser qualificados também, né, especialmente aqueles que têm uma dificuldade maior de adesão, né, de participação nos processos nas formações presenciais. Então a educação à distância também vem aí como uma perspectiva bastante positiva para o próximo semestre, para que a gente possa avançar cada vez mais, né, em busca da nossa visão. E a intenção é que a gente só realmente cresça, expanda, que o nosso negócio ele consiga escalonar cada vez mais. Perfeito. Chegamos ao final deste episódio conhecendo um pouco do trabalho desenvolvido pela Educação Permanente e Continuada da Pluralmed ao longo do primeiro semestre de 2026. Foram 296 ações de educação permanente, 16 ações de educação continuada e milhares de participações em iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos profissionais e ao aperfeiçoamento das práticas nos serviços de saúde. São números realmente expressivos e os resultados apresentados refletem um trabalho construído a partir das necessidades dos serviços, do compartilhamento de conhecimentos e do compromisso com a qualificação profissional. A Pluralmed agradece a Karina Oliveira e a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio. Antes de encerrarmos, o espaço fica aberto para mais uma mensagem, Karina. Ótimo, eu gostaria só de agradecer a participação, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco sobre esse nosso processo de trabalho da educação, que é uma educação que busca transformar práticas, e nós queremos de fato alcançar cada vez mais pessoas, sensibilizar as pessoas sobre a importância da formação, a importância da educação, para que a gente consiga alcançar resultados cada vez mais positivos. E me deixo também à disposição para vir mais vezes participar de outros episódios do podcast, para que a gente possa dialogar cada vez mais, mostrar os resultados, os desafios que a gente enfrenta diariamente também com a educação permanente e continuada, certo? Me deixo à disposição para participar mais vezes. Muito obrigada, Karina, por esse bate-papo incrível. E a quem nos assiste, até o próximo episódio do Pluralcast, o podcast da Pluralmed.